Seja bem-vindo ao canal Jesus aos Quatro Cantos. Todas as semanas estamos trazendo mensagens novas de Charles Camps. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E visto que o canal está desmonetizado, abençoe este canal com qualquer valor que Deus colocar no seu coração para que possamos fazer mais e melhor. Vamos para a mensagem de hoje. Charles Camps, a vida e a morte nas palavras. Suas palavras têm poder. A maioria das pessoas não entende o poder das palavras. Você percebe que as coisas que está dizendo com a sua boca estão estabelecendo os fundamentos de sua vida? As palavras nos enganam. As palavras enviam informações. Pense nisso. As palavras que você diz transmitem fé ou medo. Então, quando estamos falando sobre palavras que você diz, estamos falando sobre coisas que são poderosas. Começaremos em Gênesis, onde Deus olhou para as trevas que estavam sobre a terra. Diz em Gênesis 1, versículos 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Você percebe que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas? As águas estavam ali, as trevas estavam ali, e o Espírito de Deus estava ali. Mas nada aconteceu até que as palavras foram ditas. Deus disse, luz. Quando Deus falou, a luz veio à existência. Suas palavras foram o seu poder criativo. Muitas pessoas hoje pensam nas palavras como algo sem importância. Você já ouviu pessoas dizerem coisas do tipo: pedras e paus podem quebrar meus ossos, mas as palavras nunca irão me ferir. Nada está mais distante da verdade. As palavras podem matar você. Se você não sabe o que está fazendo com as palavras, elas vão destruir a sua vida. Em Provérbios, capítulo 11, versículos 3, está escrito: a integridade dos retos os guia, mas os perfídios, a sua mesma falsidade os destrói. Falsidade é a fala contrária e distorcida. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre os lábios de falsidade. A fala contrária e distorcida, ou dizer coisas que são contrárias ao que realmente cremos. Muitas pessoas falam falsamente. Não sabem por que fazem isso, mas fazem. Você precisa se libertar disso. Muitas vezes você diz o contrário do que pensa. Você já ouviu pessoas dizendo: olha que cachorro enorme, quando se trata de um minúsculo cachorrinho? É isso que a Bíblia chama de falsidade. São palavras contrárias ou distorcidas. Você está falando de forma contrária ao que realmente acredita ou pensa. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A palavra de Deus é a sua vontade para o homem. Quando digo homem, me refiro à humanidade. O homem foi criado à imagem de Deus. A palavra do homem, as suas palavras, deveria ser a sua vontade para com Deus. Realmente, não deveríamos dizer nada que não desejamos que aconteça ou que não seja a nossa vontade. A morte e a vida está no poder da língua. Você já ouviu pessoas dizendo: o que você não sabe não irá magoá-lo, mas a verdade é que o que você não sabe está matando você. O livro de Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, versículos 21. Estamos falando sobre como alinhar as palavras que dizemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus concebida no coração, depois formada com a língua e proferida pelos lábios, se torna uma força espiritual que libera a capacidade de Deus. Essas são palavras que você concebe no espírito humano. Então, você as forma com a língua.
Você já percebeu que as suas palavras ou sílabas são separadas pela língua quando você fala? A palavra de Deus, concebida no espírito humano, depois formada com a língua e falada com os lábios, libera a capacidade de Deus. Vamos colocar isto assim: ela deveria fazer isso. Foi assim que Deus pretendeu que você concebesse a sua palavra. Você também pode conceber e dizer outras palavras. Por exemplo, se é o diabo que você está citando, você está liberando a capacidade do diabo. É simples assim. Muitas pessoas não têm entendido porque existem tantos ensinamentos sobre confissão. Alguns nos criticam por causa da nossa confissão e do nosso ensinamento sobre a palavra ter poder. A palavra de Deus tem poder na boca do homem. Na verdade, o que estamos fazendo é a simples verdade bíblica. Estamos simplesmente mostrando como operar nos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela possui princípios que, se for colocada em ação, produzirá frutos. Os princípios de Deus estão envolvidos na confissão e nos princípios da fé. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ela não disse que esta é a única maneira de obtermos fé. A fé na palavra de Deus vem por ouvirmos a palavra de Deus. Sendo assim, poderíamos dizer que a fé no diabo viria pelo mesmo método. A fé no diabo poderia vir por ouvir as palavras do diabo. Então, como você pode ver, não devemos pegar uma verdade e tentar fazer dela a verdade. Ouvir a palavra fará com que a fé em Deus e na sua palavra venha para você. Esta força espiritual também é liberada através da sua boca, quando você declara a palavra de Deus. Ela realmente libera a capacidade de Deus. Creio que essa é uma das razões para Paulo dizer: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. Ele entendia que a palavra de Deus, concebida dentro dele e declarada por meio de sua boca, estabelecia os fundamentos da sua vida. Quando vi alguns desses princípios pela primeira vez, soube que eram verdadeiros, porque estavam na Bíblia. No meu ensino, declarei que a palavra de Deus, que é concebida no coração, formada com a língua e proferida com a boca, se torna uma força espiritual, liberando a capacidade de Deus. Mas eu não sabia por que isso era verdadeiro. Agora, depois de alguns anos, descobri por que isto é verdade e por que funciona. Funciona porque o método de Deus sempre funciona. Quando você descobre por que isso funciona, passa a ter uma atitude diferente. Porque o poder criativo é liberado no seu interior quando você declara a palavra de Deus com a sua boca. Isto é basicamente o que Deus disse a Josué na velha aliança, Josué capítulo 1 e o versículo 8. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer tornar o seu caminho próspero? Quer conhecer a chave, o segredo para ser bem-sucedido na vida? É fazendo exatamente o que Deus disse a Josué para fazer. Coloque a palavra de Deus na sua boca. Mas deixe-me compartilhar porque esse princípio é tão importante. As palavras que você fala são mais importantes para você do que para qualquer outra pessoa. A razão de as suas palavras serem tão importantes para você é porque elas o afetam mais do que a qualquer outra pessoa. O indivíduo que está amaldiçoando alguém, usando o nome de Deus em vão, não está ferindo essa pessoa, mas está ferindo a si mesmo. Ele está, na verdade, trazendo condenação sobre si mesmo ao declarar essas maldições. Quando você se ouviu em um gravador pela primeira vez, você disse: quem é esse? Não pode ser eu. Ah, não, esse não sou eu.
mas é assim que os outros têm ouvido você o tempo todo. É exatamente esse o som da sua voz. Deus o criou com 2 pares de ouvidos, não apenas com um ouvido de cada lado da cabeça. Você possui um ouvido interno e um externo. O ouvido interno é composto de uma estrutura óssea dentro da sua cabeça. O ouvido interno alimenta a sua voz diretamente dentro do espírito humano, que é referido como o coração. Eu vou repetir essa frase. O ouvido interno alimenta a sua voz diretamente dentro do espírito humano, que é referido como o coração. É por isso que as palavras que você diz são mais importantes que as palavras que outra pessoa diz a você ou a outra pessoa. As palavras que você diz afetam todo o seu ser. Pesquisas médicas descobriram que a parte do cérebro que controla a fala humana está ligada a cada nervo do corpo. As palavras que você diz sobre si mesmo podem até afetar a sua saúde. Durante anos, as pessoas não entenderam isso. Há uma relação entre o que você diz e o que acontece com você na vida. Jesus sabia disso há 2000 anos atrás. Ele disse que um homem terá tudo o que ele disser, se crer e não duvidar no seu coração. Se ele crê no que diz, isso acontecerá. Veja Marcos capítulo 9, versículos 23, Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. Agora vamos juntar todas essas coisas e indicar o que estamos falando aqui com relação às palavras. No princípio, Deus disse, haja luz. Quando não havia luz, Deus viu trevas, mas ele disse luz. Esse é o método de Deus. Esse não é o método do homem, mas nós simplesmente seguimos o método de Deus. Quando ele via alguma coisa que não estava de acordo com a sua vontade, falava aquilo que desejava. Se tivesse sido alguns de nós, provavelmente teríamos dito, uau! Como está escuro aqui, creio que está ficando mais escuro. Mas Deus era mais esperto. Quando ele disse luz, foi exatamente isso o que aconteceu. Você já se perguntou por que é impossível Deus mentir? Deus libera fé suficientemente em cada palavra que ele diz para fazer com que aquilo aconteça. Você já se perguntou por que Jesus tinha uma fé tão grande? Jesus tinha uma fé grande porque ele falava somente o que ouvia o seu pai dizer, e a fé vem pelo ouvir. Veja João capítulo 12, versículos 47 ao 50. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Jesus falava as palavras de seu Pai. Quando ele fazia isso, causava o surgimento da fé. A fé que está na palavra de Deus entra no seu espírito quando você a declara. A Bíblia não disse que a fé vem pela leitura, ela diz que a fé vem pelo ouvir. Para ouvir, algo deve ser dito. Ele é mais poderoso quando você o escuta sendo falado pela sua boca, porque você gosta mais daquilo que você diz do que daquilo que é dito por outra pessoa. As palavras que você diz o afetam mais do que a qualquer outra pessoa. Você pode adquirir uma quantidade de fé ao me ouvir falar a palavra de Deus, mas a fé virá até você mais rapidamente se você a declarar com a sua boca. Foi por isso que Deus disse a Josué, mantenha as minhas palavras na sua boca dia e noite, ou seja, continue dizendo o que eu disse.
Quando Satanás se levantou contra Jesus, tentando-o no deserto, Jesus respondeu falando somente o que seu pai disse. Está escrito, Mateus capítulo 4, versículos 3, 7 e 10. É assim que você se desenvolve profundamente no tipo de fé de Deus. A fé na palavra, aquilo que já está escrito. Muitas vezes anulamos a nossa fé pela nossa falta de entendimento e o que nós falamos de uma forma distorcida. Temos falado coisas que não queremos dizer. Temos dito, esse não é um cão enorme? Que cachorro grande! Quando é apenas um cachorrinho pequeno. Puxa, não está calor lá fora? Quando está 20 graus abaixo de zero. Ao fazer isso, perdemos a fé no que dizemos. Mas Deus libera a sua fé em cada palavra. Se você pode obter fé na palavra de Deus, primeiramente deve haver fé na palavra de Deus. Se você tivesse um balde vazio, não poderia derramar água dele. Se não houvesse fé na palavra de Deus, você não poderia obter fé a partir dela. Mas a palavra de Deus está cheia de fé. Essa fé entrará em você e se você a declarar com a sua boca, você se lembra de quando ouviu a sua voz em um gravador? Você disse, esse não pode ser eu, mas era você. A razão pela qual não parecia ser você para você mesmo, quando parecia ser você para todos os demais, era porque você tem se ouvido todos esses anos com o seu ouvido interno. A sua voz é captada pelo seu ouvido interno, é alimentada diretamente para dentro do seu espírito humano. É assim que você se ouve quando fala. Quando você se ouviu no gravador, ouviu a sua voz exatamente como nós a ouvimos, e você ficou constrangido com isso. Você disse, esse não pode ser eu. Não acredito que este seja eu, mas era você. Por que Deus nos criaria com 2 pares de ouvidos, um do lado de fora e o outro do lado de dentro? Porque há uma parte em nosso interior que também precisa ouvir. É o nosso espírito. Creio que é isso que a Bíblia chama de coração. O escritor de Provérbios faz esta afirmação. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Provérbios capítulo 3 e o versículo 3. Você vai escrever na tábua do seu coração? O salmista Davi descobriu como. Ele teve essa revelação quando disse, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Salmos 45, versículo 1. Agora vamos ligar essas coisas. Deus disse a Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus disse aos filhos de Israel, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 ao 2. Atentamente ouvires significa ouvir com inteligência e declarar. Em outras palavras, eles foram avisados de que deveriam falar o que Deus disse. Lembre-se de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 17. A força espiritual da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, vem até você quando você ouve a palavra de Deus. E para ouvir a palavra de Deus, ela deve ser falada. A força da fé virá até você mais rapidamente e será mais profunda se você a declarar com a sua própria boca. Quando você faz isso, a sua voz é captada pelo seu ouvido interno e alimentada diretamente dentro do seu espírito. É assim que você escreve na tábua do seu coração.
Você faz isso quando declara com a sua boca. Creio que temos perdido isso ao longo dos anos. O apóstolo Paulo entendia isso. Os santos do Novo Testamento e até os santos do Antigo Testamento entendiam isso. Mas, de algum modo, nós o perdemos. Nós subestimamos o poder das palavras para afetar o espírito ou o coração humano. Tiago disse isso dessa forma: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago capítulo 1 e o versículo 26. Em outras palavras, o que a pessoa crer é em vão se ela não refrear a sua língua, porque a sua língua enganará o seu coração. Por que a língua enganaria o coração? Porque a língua fala as palavras que são captadas pelo ouvido interno e são alimentadas diretamente dentro do seu coração. E o seu coração ou espírito supõe que o que você está dizendo é o que você quer. A sua língua pode enganar o seu coração para que ele creia que as palavras proferidas são exatamente o que você deseja. O seu espírito dirá: vamos achar uma maneira de fazer isso acontecer. Seria difícil alguém ensinar isso sem entrar em Marcos capítulo 4. Esta é a parábola do semeador. Jesus falou sobre o semeador semeando a palavra. Não vamos tratar muito da parábola, mas quero tratar de algumas das coisas que Jesus disse sobre o assunto quando interpretou a parábola para eles. O semeador semeia. Marcos capítulo 4 e o versículo 14. O que o homem está semeando? Palavras. Palavras que são proferidas são sementes. Especificamente, Jesus está falando sobre a palavra de Deus. Era sobre isso que Deus estava falando quando disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei. A palavra é a semente incorruptível. Uma vez que a palavra de Deus é semente incorruptível, existe um paralelo com as palavras que você diz. Cada palavra que você diz é uma semente em potencial. Se elas vão crescer e o que elas vão produzir depende da maneira que você as usa. A palavra de Deus é semente incorruptível. Ela está trabalhando para você. Eu trabalhei como agricultor por 30 anos e não tinha uma semente incorruptível. Mas quando você opera uma lei espiritual, você tem uma semente incorruptível. Quando a palavra de Deus está na sua boca e você a declara, essa semente é novamente uma semente incorruptível. Essa semente sempre funcionará. Isso não significa que você terá sempre a colheita que pretendia. Significa simplesmente que a semente funcionará. Você pode fazer coisas para impedir a colheita ou para que a semente deixe de produzir, mas você não pode impedir a semente de funcionar. Ela fará a sua parte. Creio que é por isso que Tiago fez a declaração: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Em outras palavras, no que ele acredita será irrelevante se ele não refrear a sua língua. A sua língua enganará o seu coração. Quando ele receber esse engano no seu coração, o levará na direção de suas palavras enganosas, crendo que essa é a direção que ele ordenou. Agora, deixe-me eles demonstrar isso na Bíblia. Sei que você pode pensar: de onde ele tirou isso? De Marcos capítulo 4. Lembre-se de que nesta parábola Jesus estabeleceu que o semeador semeia a palavra de Deus. No versículo 14, a palavra foi semeada no coração do homem. Agora veja os versículos 26 a 28. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espigas.
Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 28. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículos 21, porque o reino de Deus está dentro de vós. A palavra de Deus é a força, o poder espiritual que opera nesse reino. O reino habita dentro do seu coração. Esse reino que habita no seu coração não é menos poderoso que o que será estabelecido na Nova Jerusalém. Na verdade, trata-se do mesmo reino, mas é uma manifestação espiritual dele. Ele é capaz de fazer com que se manifeste tudo o que você necessita nessa vida. Ele vem por meio do Espírito humano. É por isso que Jesus está dizendo aqui, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Quando a palavra se refere ao homem, ela se refere à humanidade. Em outras palavras, uma pessoa lança semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Marcos capítulo 4, versículo 27. Observe que ele vai se deitar e se levanta. Ora, isso não é difícil de fazer, ter fé suficiente para ir se deitar e se levantar. Mas esse versículo não quer dizer que você simplesmente confessa a palavra e você não terá mais de se esforçar. Se você não puder viver pela fé no seu trabalho, você morrerá de fome sem ele. A fé não é um caminho para a preguiça. O homem planta a semente e ele dorme e se levanta noite e dia. Em outras palavras, ele continua cuidando da sua vida. A semente brota e cresce e ele não sabe como. Você não precisa saber como isso acontece, apenas saiba que funciona. O reino dentro de você é o reino de Deus. Jesus está nesse reino. Lembre-se do que o próprio apóstolo Paulo disse. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4, versículos 19. Como ele suprirá todas as nossas necessidades? Ou então, como ele supriria todas as suas necessidades? Por meio de Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? A palavra ungida de Deus. Ele fará isso por meio da palavra de Deus. Como a palavra de Deus opera? A palavra de Deus opera no espírito humano, da mesma maneira que a comida recebida pelo corpo físico opera no corpo físico. Você come a comida, o alimento natural. Ele é assimilado pelo corpo e produz força. Quando a palavra de Deus é recebida pelo espírito humano, ela faz basicamente a mesma coisa. É assimilada pelo espírito humano e produz uma força chamada fé, que é poder espiritual. Essa força vem da palavra de Deus. O apóstolo Paulo lhes diz como isso funciona. Em Romanos, capítulo 10, versículos 6 e 8, está escrito que funciona na boca, no coração. Mas a justiça, decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. No versículo 6, ele diz primeiro o que não diria e depois ele diz o que deveria dizer. No versículo 8, ele faz que a justiça que procede da fé diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Observe que ela primeiro está na tua boca e depois no teu coração. Isto corresponde ao que Provérbios 3:3 diz: ata-as, estas coisas, ao pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração, ou na tábua do teu coração. Depois, junte o que Davi disse: a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Salmos 45, versículo 1.
Depois considere o que Jesus disse: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mateus capítulo 12, versículos 35. O reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Então, o apóstolo Paulo diz que a palavra tem de estar na tua boca primeiro e depois ela chega ao teu coração. Foi por isso que mencionei o fato de ouvir a sua própria voz em um gravador. Você pode entender isso porque a sua voz é captada pelo seu ouvido interno e alimentada no seu coração. É assim que você planta a semente da palavra de Deus no seu coração, declarando-a. Plantando a semente. Declarar o que Deus diz faz diversas coisas. Quando você declara a palavra com a sua própria boca, você está plantando uma semente. E não só isso, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e o versículo 17. 2 Coríntios capítulo 4 e o versículos 13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quanto mais você declara a palavra, mais nela você crê. Quanto mais você crer na palavra, mais você a declara. Paulo estava citando uma passagem do Antigo Testamento, que está nos Salmos 116 e o versículo 10. Criei, por isso falei. Depois ele diz, também nós cremos, por isso também falamos. Em outras palavras, o que você crê, você falará. Se você crê na palavra, você irá declará-la. Se você a declarar, com o tempo crerá nela. E se você crer nela, será ousado para declará-la. Esse é o ciclo de Deus para produzir fé, assim como para plantar sementes para uma colheita. É assim que você faz com que o processo seja desencadeado. Acontece na sua boca e no seu coração. Quando algo está no seu coração em abundância, vem à tona, vem à sua boca. Da abundância do seu coração, a boca fala. É dessa maneira que você geralmente pode situar as pessoas e dizer onde estão espiritualmente pelas palavras que elas dizem. Aquilo que está abundantemente no coração delas sempre aparece nas suas bocas. Apenas fique perto delas por 5 minutos e o que elas têm no coração virá à sua boca. Às vezes, elas não gostam do que está em suas bocas. Lembro-me de um homem que estava trabalhando para mim na fazenda há vários anos. Um dia, ele deixou escapar algumas palavras de baixo calão. Então, ele colocou a mão sobre a boca e disse, eu não falo assim. O que ele queria dizer era que ele não pretendia falar aquilo perto de mim. Mas o que estava no coração dele chegou até a sua boca. O que quer que esteja no seu coração sempre acabará delatando você. Se você está com dúvida, medo ou incredulidade, você falará sobre isso. Se você está cheio de fé, você vai declarar palavras de fé. Jesus disse que o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Você precisa entender, Deus não está plantando sementes para você. As coisas não vão se manifestar para você apenas porque estão na Bíblia e você as leu por acaso. Quando você as colocar na sua boca e as declarar com a sua boca, então essas coisas são captadas e alimentadas no seu coração. É assim que você planta a semente. Ora, nas coisas naturais, todos sabem que se você não plantar a semente, não terá uma colheita. Isto é, você não terá uma boa colheita. Já ouvi muitas pessoas dizerem, bem, vou simplesmente deixar isso para Deus. O que Deus quiser é o que vai acontecer comigo. Vamos colocar isso no nível natural e ver se é o que você quer. Se eu dissesse isso sobre a minha fazenda, bem, vou deixar a minha fazenda para Deus. Não vou plantar nada. O que crescer ali este ano será a vontade de Deus para mim. O que você acha que eu teria como colheita? Posso lhes dizer que seria a minha colheita, cardos,
sorgos bravos, abrolhos, pragas, ervas daninhas, mas eu não teria nada para comer, nem nada que pudesse vender. Por quê? Porque a terra está sob uma maldição. Você precisa obrigá-la a produzir coisas boas. Você precisa plantar boas sementes. Observe que Jesus diz que o reino de Deus é como se o homem lançasse uma semente na terra e ele dormisse e se levantasse noite e dia. A semente brota e cresce e ele não sabe como, porque a terra por si mesma frutifica. A terra, o coração, vai produzir fruto. Não foi isso que Jesus disse? Observe que em Marcos capítulo 4, ele já estabeleceu que a semente é semeada no coração do homem. Ouvimos as pessoas falarem sobre o coração e elas colocam a mão sobre o seu coração físico. Jesus não estava se referindo à bomba que bombeia sangue. Ele estava se referindo ao seu espírito, ao coração, a parte mais intrínseca e profunda do ser humano. Quando alguma coisa o assusta, você diz: meu coração veio até a minha boca. Mas onde foi que você sentiu alguma coisa? Foi bem na boca do seu estômago. É ali que o seu espírito está. Quando você fica nervoso, você diz: sinto um frio na barriga. É ali que seu espírito está. Nesses momentos, você estava sentindo alguma coisa no espírito. Este espírito, o coração, é o centro de produção. É ali que o reino de Deus reside. Ele habita dentro de você. É ali que Jesus habita na pessoa do Espírito Santo. E esse reino, em seu interior, é capaz de produzir tudo o que você plantar nele. Você pode plantar boas sementes nele ou pode plantar sementes ruins. Você pode plantar a palavra de Deus ou pode plantar as palavras do diabo. Às vezes, não compreendemos bem as coisas e temos sido enganados porque temos dito: bem, agora Deus sabe o que eu quero dizer. Fazemos afirmações de dúvida e incredulidade do tipo: nada do que eu faço dá certo, as coisas sempre saem mal para mim. Alguém pode dizer: eu não diria isso se fosse você. Estou apenas dizendo as coisas como elas são. Essa pessoa está plantando uma semente. Você já ouviu as pessoas dizerem coisas do tipo: tenho estudado a Bíblia e simplesmente não consigo entendê-la. Não consigo extrair nada dela. Elas provavelmente têm falado isso há 20 anos. O que aconteceu? O espírito delas captou essa fala. O ouvido interno delas alimentou isso no coração delas, que disse: vou fechar o conhecimento revelado, porque ele declarou que não consegue entender. Lembre-se de que a parte do cérebro que controla a fala está ligada a todos os demais nervos do corpo. Então, o que você acha que acontece com todo o seu sistema quando você diz: estamos na época das gripes? Provavelmente serei a primeira pessoa a pegar uma gripe. Provavelmente você vai pegar mesmo. Pelo menos você está plantando a semente. Você diz: eu sempre fico gripado. A sua voz é captada e enviada ao seu espírito, dizendo: vou fechar o sistema imunológico, porque ele está plantando a semente da gripe. Deus nos criou assim, mas ele nos disse como operar do lado positivo. Jesus disse que o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Agora, você entende o que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo que o coração é o local do jardim. Ele é o solo que Deus lhes deu para produzir tudo o que você precisa nesta vida. No Éden, Adão tinha um jardim que Deus lhes deu. Chamava-se o Jardim do Éden. Ele fornecia tudo o que Adão precisava. Ele o vendeu para Satanás e Satanás tornou-se o Deus desse mundo. Mas Jesus veio e restaurou o jardim. E agora, o espírito humano nascido de novo que Deus colocou dentro de você é um jardim que produzirá tudo o que você necessita nesta vida. O seu espírito é capaz de conduzi-lo a tudo o que você necessita. Ele possui sabedoria para conduzir você a isso, pois o seu espírito está em contato com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sabe tudo sobre Deus.
O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 ao 12. Ele está dizendo que você não sabe tudo a seu respeito, mas o seu espírito sabe. O espírito humano sabe tudo a seu respeito. Ninguém sabe tudo a meu respeito, mas o meu espírito sabe. Ninguém sabe tudo sobre Deus, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Ora, se você puder unir esses dois espíritos, você terá acesso à fonte de todo conhecimento. O seu espírito buscará os caminhos da sabedoria de Deus para encontrar uma maneira de colocá-lo em uma posição, para fazer com que você venha a confessar a palavra de Deus e que a palavra de Deus se manifeste na sua vida e faça as coisas acontecer em sua vida. Ele o conduzirá. Isso pode acontecer com você durante a noite. Isso pode acontecer com você enquanto você está dirigindo pela rua. Mas se você ficar andando por aí e dizendo, eu nunca sei o que fazer, eu sempre tomo decisões idiotas, então o seu espírito irá levá-lo a tomar uma decisão idiota e você colocará a culpa em Deus dizendo, com certeza não era a vontade de Deus que eu tivesse êxito. Não, você apenas semeou a semente errada no seu jardim. Provérbios 19, versículos 3 diz, a astutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu espírito se ira. O reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente à terra. A palavra de Deus é semente incorruptível. A palavra de Deus é a semente que você deveria semear ao dizê-la, decretá-la, confessá-la. Ela trará com o tempo a manifestação daquilo que você plantou. Pense, não existe colheita sem semente. O reino de Deus é como se você lançasse a semente à terra e ela crescesse. A terra produz fruto. A terra é o coração. Jesus já estabeleceu o fato. Ela vai produzir o fruto. Tudo o que você tem de fazer é ser inteligente o bastante para declará-la. Plante a semente e vá se deitar e levantar-se. Isso deve acontecer em todos os seus assuntos diários. Isso significa que você não deve se preocupar ou afligir ou ficar excessivamente angustiado. Isso não significa que você deve deixar o seu emprego. Muitas pessoas hoje não entenderam o poder das suas palavras. Essa é a razão para eu afirmar que as palavras são as coisas mais poderosas do universo. João capítulo 1, versículos 1 e 3 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. Estou convencido de que, assim como foi naquele tempo, assim é agora. Nenhuma autoridade é exercida sem palavras, e Deus nos deu autoridade sobre o diabo. Quase nada pode ser feito sem palavras. Alguém pode dizer, bem, eu podia escrever, mas ainda são palavras. É hora de darmos mais atenção às palavras que dizemos. Estaríamos vigiando a nossa boca. Davi disse, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141 e o versículo 3. Algumas pessoas dizem, ter de vigiar minhas palavras seria uma espécie de cativeiro. Mas você não sabe o que é cativeiro, até dizer tudo o que você quer dizer. Esse é o maior cativeiro em que você pode se meter. Deus nos deu instrução. Se você seguir o livro de instruções, você descobrirá que as coisas sempre acontecem como Deus disse que aconteceriam.
Precisamos entender que Deus sabia do que estava falando. Se fizermos o que Ele disse, teremos o que Ele disse que poderíamos ter. Não seja apenas ouvinte, mas seja também um praticante da palavra de Deus. A palavra de Deus transmite boas novas. Ela é o Evangelho, é o poder de Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Charles Camps. Que Deus abençoe você ricamente. Você que chegou até o final desse vídeo, obrigado pela sua companhia. Veja se você já está inscrito no canal Jesus aos Quatro Cantos. Dê um like, compartilhe com outras pessoas. Você sabe que a informação, o conhecimento é muito importante. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus irmãos. E um conselho, ouça esta mensagem várias e várias vezes. Muitas vezes, quando nós ouvimos uma única vez, muitas coisas passam desapercebidas. E considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Você sabe que é plantando que você vai colher, é dando que você vai receber. E você sabe que tudo que você vai receber é proporcional ao que você plantar. A Bíblia diz: dai e se-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Com a medida que você medir, você também será medido. Que Deus abençoe você ricamente. Aí na parte de baixo tem a chave Pix, tem o número da conta. Faça isso para que possamos fazer mais e melhor. E Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Coloque em ação o princípio da semeadura e você vai se surpreender com uma grande colheita. Fique com Deus. Muita paz, muita luz. Sucesso na sua caminhada.